amigos, com alegria aqui temos de volta nosso Luiz Carlos, amigo, companheiro, que vai nos trazer as suas experiências doutrinárias a respeito da doutrina e do Evangelho. Vamos então envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Queridos companheiros e companheiras, boa noite. Que Jesus permaneça em nossos corações e no nosso ambiente com a sua dúlcida vibração de paz e de amor. Nós trouxemos hoje de um livrinho chamado Meditações Diárias, um trecho do Espírito André Luiz, já conhecido do nosso, e que tem por título Sempre Melhor. Tá? Em vez de ler todas as considerações de André, a gente vai ler um trechinho de cada vez e aí nós vamos discorrendo sobre o assunto. Então ele começa essa página dizendo assim: em todos os caminhos da vida encontrarás obstáculos a superar. Em todos os caminhos, não é? E aí já dá para a gente meditar sobre isso, né? Porque a doutrina espírita ela é absolutamente transparente, sincera, na medida em que ela revive, vitaliza novamente os ensinamentos do Cristo, que nunca colocou panos quentes, nunca deixou de falar sobre a verdade, sobre a realidade de cada um. Já há 2000 anos ele nos advertia que no mundo nós teríamos tribulações, não é? Que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada, no sentido da espada cortar, tem essa simbologia, essa metáfora, de cortar os fios, os liames que nos prendem à nossa própria inferioridade, não é? Então ele já advertia, inclusive quando ele falava sobre aqueles que desejavam segui-lo, a recomendação é: todo aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, não é? E siga os meus passos. Então ele nunca, obviamente, prometeu facilidades excessivas. Num outro aspecto, a gente nunca pode deixar de pensar também de que, como nós, como espíritas, temos uma concepção divina, do Pai, como sendo infinitamente justo, mas também infinitamente amoroso, então, naturalmente, essas provações, essas tribulações, elas estarão de acordo com a nossa capacidade de enfrentá-las. Não é? Como disse o Cristo, vós que sois maus e impuros, não dais pedra a um filho que vos pede pão, que dirá o Pai Celestial, não é? Então é sempre de acordo com a nossa capacidade de passar por aquilo. Então quando a prova chega para a gente, a primeira concepção que a gente tem que ter é que nós temos capacidade de não apenas enfrentá-la, mas também superá-la. E mais importante do que isso, a gente vai ver na continuação da lição, é de entendermos o que esta dificuldade está nos trazendo como aprendizado. Porque quando nós falamos de um planeta como o nosso, vocês conhecem alguém que mora no planeta de provas e expiações? Conhece alguém? Tem um vizinho? Vocês têm um vizinho que mora? Tem? O chefe, mora e tal. O síndico do condomínio. E outros tantos, Enfim, isso aqui é um planeta de provas e expiações, não é? Então o nome já está dizendo que nós vamos ser testados. Nós precisamos ser testados, até porque a característica comum dos habitantes do planeta, de qualquer planeta de provas e expiações, de qualquer planeta de provas e expiações, é uma característica emocional e de atitude que Santo Agostinho vai relatar no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo.
quando diz que a característica comum dos habitantes do planeta de provas e expiações é a rebeldia à lei divina. Vocês conhecem alguém que seja rebelde à lei divina? Não conhece, não? Eu conheço. Todo dia eu vejo no espelho. Eu acordo de manhã, todo dia eu vejo lá. Tá lá. Ele, o rebelde. Né? Se a gente não fosse rebelde, a gente não lamentava, por exemplo. Não murmurava, não reclamava. Não é? Essa já é uma das características da nossa rebeldia. A não aceitação de determinados fatos, como são, e, naturalmente, também a não aceitação de determinadas pessoas com as suas características pessoais. Não é? A gente não aceita que fulano deveria ser diferente. Ele tinha que agir de outra maneira. Isso não é uma rebeldia? É uma rebeldia. Não é? À medida que você não, toda vez que você não aceita a realidade, naturalmente você está sendo rebelde. Uma das doenças que a gente podia chamar, né, de uma das pragas do século XX, que aumenta a cada dia no século XXI, é uma doença mental chamada depressão, não é? Emocional, que é o ápice da rebeldia, né? Em que sentido? Já que eu não tenho a vida que eu quero, eu não aceito a vida que eu tenho. Não é? Aí a pessoa se lastima, fica olhando para o passado, aquilo não podia ter acontecido, aquela pessoa não poderia ter feito isso comigo, e etc. Eu não podia ter perdido fulano, enfim, não é? Então, a prova vem justamente para que a gente, pouco a pouco, vá se desligando desses fios que nos prendem à rebeldia, por exemplo. Para que a gente desenvolva a chamada submissão à lei divina. O Espírito da Verdade chega a dizer que as duas palavras que resumem com mais fidedignidade a inteligência humana é a abnegação e o devotamento. A abnegação no sentido de abrir mão daquele nosso ponto de vista arraigado, né, rígido. A gente acha que as coisas têm que ser assim, não é? Então você aceitar um outro condicionamento, aceitar os fatos da vida, é uma abnegação. É abrir mão dos nossos pontos de vista. O que são nossos pontos de vista? É passar a vista sobre um ponto. E que a gente vai melhorando, se fizer esforço, a cada dia, na medida em que a gente tente desmontar esse homem velho, né? Como dizia o Cristo. À medida que a gente queira desmontar esse homem velho, que já está atuante não nessa encarnação, mas há muitas reencarnações, nós precisamos das provas. Não é? Então, às vezes a prova vem através de uma perda, através de uma enfermidade, através de uma pessoa difícil, seja na família, ou seja num outro contato social qualquer, não é? Então aquela pessoa vai provar, vai trazer a prova para que a gente desenvolva os potenciais, né, que são contrários àqueles que a gente desenvolveu até agora, não é? Que é a impaciência, a intolerância, a própria rebeldia, o egoísmo, o orgulho, etc, etc, etc. Então nós precisamos ser provados, precisamos ser testados, porque nós temos uma tendência muito natural à acomodação. E se não vierem as provas, como é que a gente vai evoluir? Não é? Eu já contei isso aqui da última vez, mas vou repetir, porque é sempre bom, né, o testemunho pessoal. Ano passado tive uma enfermidade grave, né, que naturalmente me fez abrir mão de uma série de coisas. Tive que fechar o ambiente de trabalho, o consultório, etc, né? Mas essa doença me ensinou tanta coisa, que às vezes as pessoas, quando perguntam, dizem assim: você teve alguma coisa maligna? Eu falei: não, foi benigno. Foi benigno, porque me trouxe tanta coisa boa, de ensinamento, de despertamento para a realidade que eu estava vivendo, não é? Então aquilo foi absolutamente necessário, não é? E a primeira coisa que eu fiz quando chegou essa, não vou te chamar de enfermidade não, porque enfermidade
é basicamente aquilo que a gente sente. Vou chamar de doença, né? Existe uma distinção, né? Tem um físico famoso chamado Amit Goswami, que ele diz que tem uma diferença. Doença é aquilo que se manifesta no corpo físico. E enfermidade é como a gente reage a essa doença. Que a gente pode, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, a gente pode sofrer bem ou mal. Bem e mal sofrer, tem um capítulozinho lá, não é? A gente pode aceitar ou não. E a primeira coisa que eu fiz quando a enfermidade, que a doença chegou, foi agradecer pelos anos anteriores aonde eu não tive nada. Nunca tive nada, nenhuma doença, não é? Então a primeira coisa foi a da gratidão. Isso fez com que as coisas evoluíssem muito bem, tudo é o controle da mente, né? A ponto de eu estar aqui hoje com vocês e posso dizer que livre da doença, não é? Da doença e da enfermidade, não é? Porque ela não me pegou. Então isso aqui é fundamental, né? Ao contrário, por que eu fiz questão de realçar a doutrina espírita? Porque a gente está na época dos falsos cristos e falsos profetas, né? Que prometem facilidades. Tipo assim, você vem aqui para a nossa doutrina, para a nossa religião, para a nossa filosofia, que os seus problemas acabaram. Aceita Jesus que acaba tudo. É verdade isso? É verdade, gente, né? Isso é um engodo, é uma ilusão, não é? Porque aceitar Jesus, acho que todos nós aqui aceitamos. Agora, praticar os seus ensinamentos, né? Tome a sua cruz e siga os meus passos. Quem quiser vir após mim, siga os meus passos. Né? De submissão, de humildade, de amor incondicional. Né? Então é colocar em prática tudo aquilo que ele nos ensinou. E isso é bem mais difícil do que da boca para fora a gente dizer que aceitou Jesus. Não é? Então a doutrina não, a doutrina vem falando dessa necessidade, né? De nós desenvolvermos esses potenciais e não promete absolutamente uma felicidade total, como está lá escrito na questão 920 do Livro dos Espíritos. Não, felicidade total é para puro espírito, né? É por um espírito crístico como Jesus, né? Que já se desligou de todos os liames da sua própria inferioridade, né? Eu sempre gosto de realçar para a gente entender quem é Jesus, tá? Sempre gosto de realçar. Há 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já era um Cristo planetário. Né? Quem diz isso é Emmanuel no livro A Caminho da Luz. 4 bilhões e meio, quando foi formado o planeta Terra. Ele já estava no comando, tá? O Emmanuel ainda chega a dizer que os mundos, os planetas onde ele fez a evolução dele, já não existem mais. Detalhe, para sumir, para desaparecer, né, um sistema solar, leva no mínimo 15 bilhões de anos. Aí vocês não estão fazendo as contas? 15 mais 4,5? Para ver o que vai dar? Hein? Para a gente entender o que é esse espírito. A gente não tem condição ainda, como diz a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, de entender Deus, nem entender um espírito crístico na sua plenitude, mas a gente, aos pouquinhos, vai tendo uma ideia de como esse espírito é superior, como ele é amoroso, né, de ter aceitado reencarnar para nos trazer essa lição de vida, né, apontar essa escadaria que vai nos levar um dia à perfeição também, não é? O Evangelho não é um código do Cristo, não é. É um código universal que serve para qualquer espírito em qualquer planeta. É sempre o mesmo código, é imutável, não é? Então ele fez questão de uma forma, como eu falei da inteligência, abnegada e um devotamento incondicional a todos nós, ele fez questão de se humilhar. Humildar é a palavra melhor, né? De se humildar num corpo, né? Numa região bem hostil e agreste, né? Numa condição social muito pobre, né? Para nos dar os exemplos das dificuldades que nós naturalmente também teremos que passar para que pudéssemos desenvolver os nossos potenciais. Continua André Luiz. Se assim não fosse, como provarias a ti mesmo a sinceridade de teus propósitos de renovação? Se não fossem pelas tribulações, pelas dificuldades, né?
Porque a gente fala muito, né? Já perceberam que a gente fala muito? Né? A gente fala demais, né, das nossas questões, etc. Até tem um capítulozinho do Humberto de Campos, né? Que ele cita um grupo de espíritos, aliás, frequentando uma reunião de 3 espíritas, né? E aí esses espíritos veem que eles falavam tão bonito, né? Eles discorriam sobre o livro dos espíritos, o evangelho, conheciam toda a codificação, falavam de Delane, Aksakov, né? Conheciam a doutrina espírita de cor e salteado, ficavam discutindo tudo. E aí o espírito que coordenava aquela reunião falou assim: puxa vida, esse pessoal é tão bom, vamos botar esse pessoal para trabalhar, né? Um pouco, né? Aí incorporou num médio e começou a dizer: olha, vocês poderiam, né, colocar em prática e essa questão toda, né, esse conhecimento todo, né, ir num asilo, ir num orfanato, né, fazer uma ronda de noite, etc. E aí eles começaram: não, mas eu não posso, porque minha família é muito complicada, minha mulher não vai deixar, e etc. De noite é muito frio, né, e etc. O outro falou: não posso, porque eu estou trabalhando muito, eu vou fazer isso quando eu me aposentar e tal. E o outro falou: não, meus negócios não permitem, eu sou comerciante, etc, etc. E aí aquele espírito ficou tão frustrado, né, porque eles falavam tão bonito sobre a doutrina, né, conheciam tudo. Aí um espírito superior visitando, né, aí falou assim: mas por que você está chateado? Falou para o espírito, né? Poxa vida, porque esse pessoal tem um potencial tão bem, eles falam tão bem de doutrina, etc. Quando eu convidei eles para trabalhar, eles não quiseram. Aí ele falou assim: sabe por quê? Porque esse pessoal pertence ao TBC. Aí eu falei: TBC? Mas que diabo é isso de TBC? É a turma da boa conversa. Gostam de conversar sobre doutrina, fala tudo, sabe as perguntas de cor e salteado, mas na hora de botar em prática, né, é zero. Então, é o que está falando aqui o André Luiz. Como é que você vai testar os seus bons propósitos? Todo mundo aqui tem bom propósito, eu tenho certeza, não é? Todo mundo tem propósito de renovação, de aprendizado e etc. Né? E a gente fala isso: eu estou tentando melhorar, né? Alguns falam assim: não, nessa não vai dar, vou deixar para outra encadernação. Né? Nessa não vai dar, mas eu estou me esforçando, etc. Né? Enfim, todo mundo tem bom propósito. Mas para a gente saber se esse bom propósito ele é real ou faz parte da nossa autoilusão, as provas chegam. Elas vão chegar. Se a gente está muito tempo acomodado, não saindo do lugar, não tenham dúvida, né? Como diz o Humberto de Campos também numa outra página, o anjo cinza da dor vai nos visitar. Que primeiro eles mandam o anjo da misericórdia, o anjo da caridade, o anjo não sei o quê, e a gente faz questão de não escutar nenhum. Aí depois eles mandam o anjo cinza da dor, que ele vem com a lança dele, espeta, a gente já sai correndo, né? Sai correndo, né? Tenta de alguma maneira buscar a nossa melhoria pessoal. Terceiro, recomenda André Luiz: aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Vou repetir: aceita as dificuldades com paciência, procurando guardar contigo as lições de que se façam portadoras. Viram? Toda prova tem uma lição para a gente aprender. Eu sou um cara assim que eu perturbo muito o plano espiritual, perturbo mesmo. É porque acho que durante muito tempo eu fui perturbado também. Antes de conhecer a doutrina eu era muito perturbado, né? Mais do que eu sou hoje. Então, hoje em dia eu perturbo ele, eu fico perguntando umas coisas para eles, né? E eles me respondem. Sabe o que eles me respondem? Através de sonho, através de intuição, eles me respondem. Então, voltando à doença, quando eu estava doente, eu perguntei assim: mas por quê? Né? Qual é a lição? Qual é a lição que eu tenho que tirar dessa doença? Aí me veio uma imagem do evangelho todinha. Eu estava num processo de meditação. Aí a imagem do evangelho é quando Jesus passa por uma pessoa que é deficiente visual, não é? E aí ele não pergunta nada para essa pessoa. Não pergunta.
Ao contrário das outras curas, né? Aonde Jesus sempre perguntava, fazia duas perguntas, vocês lembram? Quais eram as duas perguntas que Jesus sempre fazia? Eu sei que vocês lembram, que vocês já leram o Evangelho mais de 20 vezes, né? É até bobagem eu estar perguntando isso, né? Mas vocês lembram o que ele perguntava antes de curar? Hein? Isso é parecido, é uma coisa parecida com isso. Mas ele perguntava uma outra antes. Essa é... Isso, né? O que tu queres? Né? O que tu queres? O que queres que eu te faça? E parece até uma coisa sem lógica, porque um espírito crístico de 400, né? 4 bilhões e 500 milhões de anos não sabe o que um espírito está precisando? Chega um aleijado para ele, o que você quer que eu faça? Né? Parece até que ele não sabia das coisas. Então, se ele fazia a pergunta é porque tinha uma lógica. Qual era a lógica? É fazer com que os potenciais do espírito sejam aflorados, né? Um exemplo simples, né? Uma flor, ela não tem que se abrir para receber o raio solar? Não acontece isso? Tem várias plantas que, né? Durante o período diurno, né? Elas abrem aquelas flores para receber os raios solares e depois elas se fecham. Tem várias, não é? Então, essas duas perguntas que ele fazia, primeira, que queres que eu te faça, né? É para mobilizar o querer. Querer. Porque tem muita gente que não quer. Finge que quer, mas não quer, porque tem benefício. Freud já dizia que existe um gozo na dor, no sofrimento, né? Tem muita gente que fica se lamentando a vida inteira, né? Aquela coisa que aconteceu no passado, que ela fica repetindo aquela história 20 mil vezes. Toda a família já sabe, né? Todos os conhecidos já, só as pessoas novas que ela não encontra na fila do banco, na padaria, né, e tal, que ela vai contar de novo. Quando ela vai falar, mas você sabe o que aconteceu comigo? Até o obsessor sai de perto, ele não aguenta mais. Não aguenta. Vai contar essa história de novo. Não, eu vou embora. Vou tomar um cafezinho ali, né? Lá em nosso lar, tem cafezinho também. Vou lá e não dá. Então tem um gozo. Então tem muita gente que não quer. O aleijado, por exemplo, que ele curou na piscina de Betsaida, né? Quando ele curou o aleijado, assim que ele saiu, os fariseus perguntaram assim, quem foi que te curou? Quem foi? Foi aquele bonitão ali de cabelo cor de mel, né? Foi aquele bonitão ali, entregou na hora. Porque no fundo ele não queria, porque ele estava vivendo bem, o pessoal trazia comida para eles, né? Trazia todas as facilidades, etc. Ele era aleijado, né? Agora ele tinha que trabalhar. Já pensou? Que coisa horrorosa. Tinha que trabalhar. Agora vai ganhar do sustento. Não é mais aleijado, vai trabalhar. O cara ficou possesso, entendeu? Então queria entre aspas, né? Tem muita gente que quer entre aspas. Tem gente que cultiva a dor e o sofrimento, né? Então ele perguntava, o que queres? Aí a pessoa dizia, tu acreditas, né? Entra a questão da fé. Tu acreditas? Então querer e acreditar. São duas formas da gente abrir, vamos falar aqui cientificamente, né? Abrir os nossos chakras, né? Para receber a energia que ele vai, né, implantar na gente. A gente fica com os chakras todos abertos. Nosso corpo vital, né, o perispírito fica completamente permeável àquilo ali. Mas voltando àquela história que eu tinha falado, então Jesus não perguntou nada para esse cego. Pegou ele pela mão, levou para montanha, tá? Aí cuspiu no chão, a gente conhece essa historinha, né? Fez uma lamazinha, botou nos olhos, né? E aí perguntou assim, tá vendo alguma coisa? Ele falou assim, tô vendo mais ou menos assim, tá meio embaçado, eu vejo os homens como se fossem árvores, né? Então estava vendo mais ou menos. Aí Jesus repetiu o procedimento e aí ele falou assim, agora eu estou vendo ao fundo, ao longe, né? Aí eu falei assim, bonito, tá, vocês me trouxeram a historinha, e agora, né? E eu fiquei com esse pepino aqui, porque eu não sou deficiente visual, a enfermidade não é essa, aí fiquei com a obrigação de meditar sobre aquilo. E a coisa é muito simples, né? Quando também Jesus cura, fala assim, não passa de novo pela aldeia, não passa, vai direto para sua casa.
Então, a simbologia que me veio através da meditação, a gente tem que fazer isso, gente, tá? Meditação, a arte de me dizer, né? Nosso próprio eu superior vai trazer a resposta, ou então vai ser uma influência espiritual do nosso anjo da guarda, de alguém que está velando pelo nosso progresso espiritual. Então é muito simples, eu estava na vida que eu estava levando, eu estava cego. Eu não estava enxergando uma série de coisas, tá? E eu nem sabia que estava cego, por isso que ele não perguntou. Ele já me levou direto para a cura, né? Quando ele diz subir na montanha, é sair daquele meio aonde você está, em que você acha que está tudo certo, né? Convívio familiar, tá bom, tá mais ou menos, mas a gente vai levando, vai empurrando com a barriga, né? Deixa para a próxima, aquela história, né, do espírita, né? Deixa para a próxima, porque nessa não vai dar para consertar, né? A profissão tá mais ou menos e tal. Então, aquela situação acomodada, né? Quando ele leva para o alto, é para a gente enxergar melhor, ó. Tanto que da primeira vez a gente tem dificuldade, que a gente estava tanto acostumado lá com a aldeia, né, dos nossos costumes cotidianos, que a primeira vez que ele leva a gente para ver a coisa mais distante, a gente tem dificuldade, a gente olha embaçado. Com o tempo a gente vai aprimorando a nossa capacidade de visualização espiritual. Aí passa a enxergar mais ao longe. Então eu vi que radicalmente eu tinha que mudar minha vida em vários aspectos, e mudei, né? Mudei em vários aspectos. Então viram como é interessante? Porque eles mandam a prova, mas se a gente pedir, eles também dizem o porquê. Qual é a finalidade dessa lição, como está dizendo aqui André Luiz? Tem uma lição para a gente tirar. A maioria, aqui não, porque eu tenho certeza que todo mundo é resignado. Estou vendo aqui pela aura de vocês que todo mundo é resignado, né? Mas lá fora, vocês vão aprender para ensinar lá fora. A maioria se revolta quando chega uma prova, não é? Não se revolta? Ainda diz assim, por que aconteceu comigo? Né? Tem tanta gente ruim por aí, né? Tanto bandido e tal. Pega lá um evangélico também. Tem gente que tem preconceito, né? Mas enfim, né? Logo comigo, estou tentando, estou me esforçando, né? Toda segunda-feira eu estou lá no Eurípides escutando palestra, né? Tomando passo e veio acontecer esse negócio comigo. Ó, lembraram da característica do habitante da prova de expiação? Viram como tem ponto de contato? Rebeldia, não aceitação, inaceitação da situação. Isso gera o quê? Um aumento da enfermidade. Aumenta, isso está comprovado cientificamente, né? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, hein, que é um país extremamente materialista, 50 universidades de medicina têm a cadeira Medicina e Espiritualidade. 50. São 5 não. 50 universidades que estudam justamente esses fenômenos. Por que as pessoas, por exemplo, com fé, que têm fé em qualquer coisa, elas se curam mais rápido, o tempo de internação é muito menor do que as outras e a quantidade de recidivas, ou seja, que a doença volta, é muito inferior das pessoas que não têm fé em nada. Né? Então essas faculdades estudam isso. Então você mobiliza as suas energias, aumenta a sua... Hoje em dia tem um ramo também na medicina que é... Vou ver se eu acerto, hein? Psiconeuroendócrino-imunologia. Psiconeuroendócrino-imunologia. Então começa no mental, no emocional. Essa condição psíquica, né, vai atuar na parte neurológica. Essa parte neurológica vai atuar nos hormônios e depois na imunidade. Então existe uma cadeia, uma interligação entre todos os setores. Mas começa no emocional. Né? Tanto que, por exemplo... uma das coisas que eu mais repetia era eu quero e eu acredito que eu possa ser curado. Sem dúvida, não é? Repetia todo dia, eu quero e acredito, pronto. Né? Mobiliza a imunidade a ponto da médica que estava cuidando de mim, falou, mas todo mundo baixa tudo. Baixa a hemácia, depois do tratamento, né? Baixa a hemácia, baixa os leucócitos, que são as células de defesa. A sua não baixa? Eu falei, nem vai baixar. Não vai baixar, porque o que tinha que cair já caiu. Já caiu. Nessa encarnação já caiu tudo que tinha que cair. Não vai cair mais nada não, a senhora pode ficar tranquila. Né? Tudo pelo estado emocional, né? De como a gente se mantém perante a prova.
como isso é importante, né? A gente se manter fortalecido e acreditando que aquilo vai passar, né? Aquilo vai passar. De alguma maneira vai passar. O máximo que pode acontecer é a gente desencarnar. Mas a gente não tem medo, não é? Por que vocês estão rindo? Contei alguma coisa engraçada, Gilberto? O espírita não tem medo de desencarnar, tem? Tem vergonha. Mas é bom a gente fazer palestra com pessoa sábia, né? Não tem medo, tem vergonha. É verdade. Vai dizer o que depois para o André Luiz? Vai dizer mala vazia, né? Quem que vai falar com o André Luiz, com a Sheilinha? Ah, Sheilinha, adoro a Sheila e tal. Vai falar o quê? Né? Não fez o dever de casa, chegou de mala vazia, né? Então, o máximo que pode acontecer é isso. Máximo. Mas, a outra alternativa, né? É a gente ganhar uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, não importa. Né? Que a gente chama de moratória. Pronto, moratória é vitória. Eu fiquei procurando rima, né? Tem um monte, vitória, glória, né? Tal. Faz parte da minha história. Quase que eu fiz uma poesia, né? Ganhou uma moratória. Pronto, tem que aproveitar, né? É a hora de multiplicar os talentos e não enterrar. Se a enfermidade veio é porque eu estava enterrando de alguma maneira alguns talentos, não é? Alguns talentos estavam enterrados. Agora eu tenho que desenterrar tudo, tenho que multiplicar. Essa é a minha obrigação. É a obrigação de todo mundo. Eu estou dando meu exemplo só para... Porque todo mundo aqui passa por alguma dificuldade, né? Todo mundo, tenho certeza, né? E naturalmente esses recursos estão à nossa disposição. A questão é que nem o computador, né? Tem gente que tem ojeriza ao computador, né? Ah, eu não consigo me adaptar e tal. Vai ter que se adaptar, porque lá do outro lado também, ó. Se está avançada, vocês acham que ainda tem aerobus lá em nosso lar? Já está enferrujado, encostado em algum lugar. Com certeza, né? Agora deve ser um negócio supersônico, né? Deve ser um negócio majestoso. Porque o aeróbus, né, velhinho de guerra, tem mais de 70 anos, né? Mais de 70 anos, já foi aposentado. Chega lá, vai ter tecnologia de última ponta. Fala, não sei não. Tem máquina de escrever aí? Ah, pelo amor de Deus. Só no umbral, vai para o umbral. Lá no umbral deve ter máquina de escrever. Tic, 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 tac. Não é verdade? Então, o computador ele tem recursos, né? Recursos inimagináveis. Mas a gente tem que aprender a acessar, não é? Tem que fazer um curso com pessoas que sabem, etc. Tem que se interessar por aquilo, tem que tirar os bloqueios, né? Então, a gente está falando de um recurso numa máquina. E os recursos internos de um espírito, né? Um espírito eterno, que no dizer do Cristo é um filho de Deus, né? Um filho de Deus com toda a sua hereditariedade. Tanto que ele falou assim, vós sois deuses, fareis tudo aquilo que eu faço e muito mais. A questão é a gente acreditar nisso, não é? A questão é essa, a gente manter ou aquela coisa da rebeldia, ou aquela sensação de indignidade, né, do filho pródigo. Vocês conhecem a palavra do filho pródigo? Conhece, né? O filho pródigo diz assim, ah não, eu tenho que voltar lá para o meu pai, mas eu vou chegar para lá e dizer assim, Senhor, eu não sou digno de ser teu filho mais. Ó, sensação de indignidade. Jesus estava ensinando que a gente tem que superar essa sensação. O pai nem escuta, Ele chega assim, ó, traz o manto, traz a sandália e traz o anel, que são os 3 sinais do povo hebreu de que aquela pessoa é filha, né? Pertence à família. O anel, o manto e a sandália. Não, ele fala para os outros empregados, pode trazer, ele nunca deixou e nunca vai deixar de ser o filho, por mais que tenha feito besteira, não é? Então essa sensação de indignidade a gente tem que combater. A gente tem que se achar digno de vencer qualquer prova que nos chegue. Mas vencer com o bem, fazendo o bem. O Livro dos Espíritos é claro, só se neutraliza o mal com o bem. Não é? Não é desejando, né? Até a semana passada eu fui num lugar e a pessoa fala assim, ah não, mas eu perdoo, só não quero mais ver a pessoa na minha vida. Nunca mais eu quero ver aquela pessoa. Eu falei assim, olha, mas tem um problema aí, né? Talvez eu só não tenha perdoado assim 100%, né? Talvez, o que a senhora acha? Tá? Não, perdoei, eu só não quero mais que ela entre na minha casa, tome café e tal, tudo bem.
Mas enfim, né? Aí ela perguntou assim, será que eu estou perdoando de mentirinha? Eu acho que a senhora está jogando com a vida, né? Tá brincando de mentirinha, né? Que o perdão é a sinceridade, né? E outra coisa, né? Desejar o mal, né? Quando fica sabendo que aquela pessoa que fez algum mal pra gente, né? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa reação? A gente fica com pena, né? Olha para cima e fala assim, ah, Senhor, lei de justiça, né? Lei do karma. Lei de talião, a que se faz, a que se paga, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A gente está desejando o mal. Desejar o mal já é o mal. Não vai neutralizar nunca o mal que nos foi feito. A gente só neutraliza desejando o bem. Então essa é uma das condições também. E fala aqui da paciência, né? Isso aqui aceita as dificuldades com paciência. Coisa que a gente tem sobrando, né? Você já notaram? Paciência é uma coisa que a gente tem sobrando, né? Na fila, agora mesmo, peguei 1 hora de engarrafamento, né? Ah, maravilha, né? Desejando tanto bem para os outros motoristas que me cortavam, né? Vai com Deus, meu filho. Enfim, né? Paciência. Chega a prova, a gente já quer que imediatamente... Eu tenho uma pessoa na família que ela costuma fazer promessa, né? Para conseguir as coisas e tal. E aí não acontece no prazo que ela queria, pronto, né? Já vira o santo, bota dentro do copo, né? Tem aquela coisa do Santo Antônio, né? Ao contrário, de cabeça para baixo, né? E tal. Aí já começa a blasfemar, porque não aconteceu no tempo que ela caracterizou como sendo o tempo hábil, né? Um tempo que é justo, né? Melhor dizendo, um tempo justo para que as coisas acontecessem. Não é? E a gente tem que lembrar que nós somos reencarnacionistas, né? Às vezes aquele mal que a gente está colhendo o fruto agora, ele foi semeado ao longo de várias encarnações. Várias. Muitos séculos. E a gente quer que a coisa desapareça em alguns dias ou algumas horas, no máximo num mês, né? No máximo num mês aquilo tem que desaparecer. Não é? Então uma questão fundamental é a paciência. Continua André. Com todos, temos algo de bom para aprender. E em tudo temos alguma coisa de útil para assimilar. Então, aquilo que eu falei das lições, né? Todas as pessoas são nossos professores, né? Mesmo aquelas que fazem alguma coisa que a gente acha errado. Eu falo, tá vendo? Isso aí eu tenho que lutar para não fazer. Por exemplo, eu tenho 2 parentes que eles já estão aposentados há mais de 25 anos. Né? Mais de 25 anos. E ficaram em casa desses 25 anos, em casa, sem fazer nada, sem visitar as pessoas, enfim. Se enclausuraram. Né? E agora os 2 estão com uma demência senil. Né? A mente não consegue manter um diálogo, etc. Né? Então, aqui é a lição. Né? Aí eu aprendi, jamais, eu não vou me aposentar. Ao contrário do netinho de um colega nosso, do Gerson Simões, né? O netinho, a família perguntou para ele assim, o que você quer ser quando crescer? Você quer ser médico? Eu falei, não, Deus me livre, não quero ser médico não, porque tem sangue, né? Tem aquelas coisas, pessoa doente, eu vou ficar doente também. E você quer ser advogado? Eu falei, não, advogado também trabalha muito, fica sempre tendo que ir lá no fórum. Eu falei, não quero. Você quer ser dentista? Não, Deus me livre, só aquele barulhinho me irrita. Tá? E foram falando de várias profissões, né? E nada do... Mas o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser aposentado. Que nem o vovô. Que ele ganha dinheiro, não trabalha e ainda brinca comigo. Maravilha. Não é? Ser aposentado com o vovô. O Gerson. Então, esse é o sonho de consumo, né? Mas você vê, aí a gente tem que aprender. Eu jamais vou me enfurnar. A questão é trabalhar. O tempo todo manter a mente ativa, né? Estimular os neurônios com leitura, né? com alguma atividade produtiva, alguma atividade relacionada ao serviço social, ao bem-estar do próximo, né? Tudo isso vai energizando a gente, vai atrasando inclusive o envelhecimento. Vocês queriam receita de longevidade?
É isso. É agir no bem. Vê o Divaldo, né? Alguém diz que aquele homem tem a idade que ele tem, não é? E outros tantos, vê o Chico, né? Com todas aquelas mazelas, chegou lá até os 90, né? 83. O Chico chegou a 90, né? 92, não é? 96, recém-desencarnado. 104, isso. E eu aprendi com o Divaldo, inclusive, né? Porque quando eu tive a doença, eu mandei um requerimento, que eu também sou funcionário público, eu mandei um requerimento lá para cima, ó, eu quero mais 50 anos. Que o Divaldo ensinou isso, né? Porque falou, ó, não, você tá lidando com Deus. Aí tu não vai pedir 5 anos, mais 5 anos. Pelo amor de Deus, o cara criou o universo, vai pedir, eu quero mais 5 anos. Não, eu quero mais 50. Porque se ele estiver de bom humor, ele dá os 50, senão ele dá 30, tá bom. Tá ótimo. Não tem o que discutir. Está lidando com o Criador do universo. Pelo amor de Deus. Vamos aprender a lidar com, né, com essa força da natureza. Né? Então é isso. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para a gente. Todo mundo. Né? Mesmo aquelas pessoas que a gente considera complicadíssimas e tal, elas estão aprontando um caminho que a gente não deve seguir. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre a lamentação, né, que é uma doença mental, segundo o plano espiritual. Doença mental. Capítulo 6 do livro Nosso Lar. Não é? A gente começa a lamentar, daqui a pouco a gente está doente. De alguma maneira, vai ter síndrome do pânico, vai ter depressão, vai ter isso, vai ter aquilo outro, não é? Porque aquela doença mental vai evoluir, de alguma maneira, não é? Continua André. Nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo, olha, prestem atenção nessa frase aqui, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Ou seja, o mal não existe. Não é? Porque se ele está a serviço do bem, ele não é mal. Né? Algumas pessoas perguntam assim, mas Deus sendo, né, soberanamente justo, sábio, bom, como é que ele criou o mal? Não é? Ele não criou o mal porque o mal não existe. O mal é uma condição, aparentemente, né, para os nossos olhos, né, é uma situação maléfica, mas se ela traz um benefício, ela é um bem. Se ela traz uma lição, ela é um bem. Não é? Até tem essa pergunta no livro O Consolador, né? Que é respondida por Emmanuel, né? Se Deus é bom, por que criou o mal? Ele falou assim, não. Deus é a inteligência suprema do universo. Né? E o homem, todas as vezes que se afasta dessa inteligência através da sua rebeldia, da sua não aceitação da lei divina, ele cria um estado de mal, só que é um estado de mal temporário, não é? Não é eterno. Fazer a religação ou retorno, como fez o filho pródigo, né, às leis divinas, eis o bem, eis o resgate. O Emmanuel diz assim, o mal é aquilo que a gente cria todas as vezes que a gente se afasta da lei divina. Onde é que estão as leis divinas? Na nossa consciência. Só falta dizer a pergunta. Pergunta? Está exigindo demais, né? 621 do Livro dos Espíritos, né? Todas as leis divinas estão dentro da gente, não estão fora. Né? Não fica tentando achar no Livro dos Espíritos, você vai achar uma série de condições, sim, referentes à lei divina, mas elas estão intradel, né? Estão dentro de cada um de nós. Então nós precisamos consultar. Precisamos, né? Eu falei que eu fico perturbando o plano espiritual, né? Aí tem coisa de 2 semanas, eu perguntei assim, eu não entendi esse negócio de paz das pombas e prudência das serpentes. Não entendi. Entendi. Porque Jesus diz, né, tem uma frase no Evangelho que ele diz assim, que o nosso proceder seja semelhante à paz das pombas e à prudência das serpentes, das cobras, né? Eu falei, não entendi não. A paz das pombas eu até entendi. É facinho de entender, né? Porque é um símbolo da paz. Agora, serpente prudente, até rima, mas eu não entendi. É uma rima, mas não é uma solução. Não entendi. Vocês podiam me explicar? Aí fiquei. Daqui a pouco veio a resposta direitinho. Né? Metade da resposta veio através da intuição, metade veio numa reunião mediúnica. Então, o que eles disseram? Que a cobra, né? Ela, apesar de ter um poder muito grande sobre a vida de qualquer ser, inclusive o ser humano, porque se ela inocula o veneno, ela mata qualquer um, não mata?
qualquer um, seja um mamífero, né, um boi, mata qualquer um, dependendo da quantidade de veneno, ela mata qualquer um. Ela usa isso para o mal? Ela não usa para o mal. Ela só usa em duas situações. Quando é atacada, né, quando é ameaçada, ou quando vai comer um bichinho menor, que ela inocula lá para ele morrer, né, para facilitar a caça, a sobrevivência. Não é? Então, apesar de todo o poder, ela age com moderação, com prudência. Inclusive, quando a gente se aproxima da cobra, normalmente ela se afasta, ela foge da gente, né? Às vezes ela pica quando a gente pisa no arbusto e ela está lá, mete a mão, né? Porque a gente é urbano, quando a gente vai assim para o interior, a gente quer, parece até o Indiana Jones. A gente acha que sabe tudo da natureza, né? E começa a fazer trilha, não sei o quê, bababá. Enfim, aí acaba muitas das vezes se dando mal. Mas ela não ataca, ela foge, inclusive, né? Aí me veio a imagem da Naja, né? Conhece a Naja? Aquela que fica em pezinha quando o indiano toca, né? Você vê que ela cresce para mostrar e sacode chocalho, que é outra característica da prudência. Ó, eu não vou te atacar, mas não faz nada comigo, não. A gente não tem que agir assim, muitas das vezes? Perder a ilusão com as pessoas e ser sincero, assertivo, não é? A gente cria ilusão, escuta um monte de coisa que não devia escutar, não é? Não devia escutar. A gente tinha que responder na hora. Responder como? Olha, a sua atitude está sendo absolutamente... Eu gosto de falar assim. A sua atitude está sendo completamente inaceitável para mim. Você podia explicar por que você está agindo assim? Pronto, a pessoa já quebra, né? Inaceitável? Como assim inaceitável? Eu não aceitei. Você podia me explicar por que você está agindo assim? Aí a pessoa fica sem graça, acaba explicando, ou pedindo desculpa, etc, né? É o chocalhozinho balançando, não é? Agora a gente não fala nada, depois fica magoado, magoei com aquela pessoa, confrade espírita falou aquilo para mim, né? Médium, presidente, dirigente, como é que fez isso? Tem tantos anos de doutrina e ainda faz isso, né? Aí fica magoada, na hora de falar o que tem que falar, a gente não fala, né? Engole, aí engole, vai ter problema da tireoide, vai ter problema na imunidade, ó, tireoide porque é o órgão, né? De quem engole sapo, né? Engole sapo vai ter problema da tireoide. Desculpa, tá? Eu sei que tem um monte de gente com problema da tireoide aqui, mas eu tenho que falar. Tem que falar, engole sapo, né? A cobra não engole, ela come, né? Ela mata o sapo e não engole. Engole para comer, não é? Enfim. É isso que a gente tem que aprender. Aí na reunião mediúnica ainda veio uma amiga espiritual e diz assim, ó, já viu que a cobra, de vez em quando, ela se retira do ambiente onde ela convive com as outras cobras e tal, vai para um lugar distante e ela renova toda a sua pele. Ela deixa todas as escamas velhas e sai de lá com uma escama novinha. Eu fiquei com uma inveja da cobra, né? Se puder. A gente pode fazer peeling, né? Botar ácido, mas não fica igual, né? Não fica igual. Mas, enfim. Aí, o que ela quis dizer? Né? Ela complementou o pensamento das escamas, não as escamas da pele, né? Mas as escamas morais que a gente vai acumulando. Não é? As mágoas, os ressentimentos, as tristezas relacionadas ao passado, né? A não aceitação de determinadas situações, né? São escamas que imobilizam o nosso caminhar. Aí eu falei, graças a Deus, obrigado, gente, né? Fiz uma pergunta, veio uma resposta imensa, né? Então, como isso é importante, né? Eu sei que parece coisa de maluco, né? Ficar perguntando sobre cobra e tal, mas eu tenho que aprender. É a minha diretriz, né? É a diretriz que eu adotei para a minha vida, que é o Evangelho. O que eu não entendo, eu tenho que perguntar. Ou pergunto para alguém que sabe mais, né? Vou ligar mais para você, né? Ou consulto o plano espiritual, não é? É um caminho e a resposta vem. Mas, olha, não deixa de... Às vezes demora 1 dia, 2 dias, né? A gente tem que ter paciência também, né? Vem em sonho, vem de alguma maneira numa reunião mediúnica, mas vem. Por que que vem? Porque Jesus prometeu. Pedi, obtereis. Batei, buscai, vem. Mas, será que a gente está interessado nisso? Ou a gente quer ver a novela das 8?
né? Ah, no intervalo eu vou fazer meditação. Não vai, né? Não vai, desculpa, mas no intervalo da novela não dá. Tu vai estar tão impregnado de outras coisas, né? Que não vai dar para fazer meditação. Então a gente tem que fazer opções, né? A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Resignação, gente, olha só, como ensinou Joana de Ângeles, resignação ativa, né? É a aceitação do problema, mas não é uma atitude de passividade perante o problema. Eu vou buscar todos os recursos para me livrar desse problema. Ou para resolver, melhor dizendo. Não é? Para buscar a cura, para buscar a melhoria. Né? Eu vou agir com muita força, com muita energia para vencer isso. Mas eu aceito que veio para mim. Não adianta ficar dizendo que poderia ter vindo no vizinho, porque o vizinho pensa a mesma coisa da gente, né? Então, um vai ficar querendo desejar para o outro, não adianta, né? É para a gente mesmo. Mas vejam aqui, a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento, fica mais fácil. Quando eu pensei assim, poxa, graças a Deus eu estou há 50 e poucos anos, 50 e poucos anos sem doença nenhuma, graças a Deus, né? Isso é uma resignação, graças a Deus. E eu ainda ficava assim, cada pessoa que eu atendi pessoas bem mais jovens do que eu, com problemas sérios, graves, né? E eu ficava assim perguntando, sabe? Ai, quando é que vai chegar para mim? Quando é que vai... burro, né? Ficava chamando, né? Quando é que vai chegar para mim, né? Porque eu nunca tive nada, essas pessoas com doença tão grave. Aí o pessoal deve ter falado, você está querendo? Tá bom que a gente vai te mandar uma já. Mandaram violento, mas tudo bem, né? É como a gente reage às situações, né? Por isso que ele perguntava, querer e acreditar. Você quer? Você acredita? Se a gente é resignado, a gente quer e a gente acredita. Se a gente é revoltado, a gente nem vai querer e nem vai naturalmente acreditar naquela cura. Se recebes críticas ou injúrias, não te aflijas pela resposta verbal aos teus adversários. Não tentar responder, não é? Às vezes a gente não quer perder nada, né? Perder nada. Que nem conta a história que o Salim caiu num buraco, né? O Salim caiu num buraco. Aí foi lá uma pessoa ajudar e disse assim, pega a minha mão, e o Salim assim, pega a minha mão, né? Não, me dá tua mão. E ele assim, nada dele. Aí chegou um outro confrade, né, dele, falou assim, não é assim não que salva o Salim. Não é assim não, você está falando errado. Ó, toma a minha mão. Ele falou, opa, tomar eu pego, dar eu não dou nada. Mas tomar eu tomo. Pegou na hora, a mão do cara saiu do buraco. Né, Gilberto? Então tem gente que não quer perder nada. Então numa discussão também não quer perder nada. Eu tenho que rebater, falou, eu também vou falar, né? Às vezes, a gente tem que esperar, como eu falei, o rabinho, né? Às vezes a gente não está em condição de responder de uma maneira equilibrada, então é melhor calar. Como fazia o Chico, botava a águazinha na boca. Tem hora, mais tarde, quando a gente estiver estruturado, a gente chama a pessoa, como disse o Cristo, né? Se tens algo com o teu irmão, chamam no canto e o adverte. Se ele te escutar, ganhaste teu irmão. Não é? Não vai fazer isso em público também, né? Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém barraqueiro. Assim, eu olho também pela aura, não tem ninguém barraqueiro aqui. Que gosta de fazer escândalo para todo mundo escutar. Não tem. Não é? Enfim, chama e adverte, né? Por que vai responder? É que nem o Chico, né? Não. Aquela que ri não está se denunciando, mas de jeito nenhum. A gente olha na hora, a pessoa franze a testa, ri. É porque está lembrando uma vizinha, né? Ela lembrou de uma vizinha que é barraqueira, entendeu? Essa gargalhada foi boa. Mas se não valeu pra nada ter vindo aqui, já valeu por essa risada. Não é por nada não. A pessoa se denuncia mesmo. Ai, meu Deus. Muito bom isso. Bom, vamos terminar, porque senão, né, o relógio já está dizendo, né?
Então diz assim, ó. Tem mais coisa nessa mensagem, mas depois eu volto para dizer, tá? Porquanto de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor. De tudo aquilo que a gente pode arrebanhar nessa vida, acumular como patrimônio, né, espiritual, nada se compara à paz daquele que está se esforçando. Vocês lembram da condição que o Kardec coloca do verdadeiro espírita? Qual é? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Então a gente também tem que tomar cuidado com essa ilusão de que a gente vai atingir, né, a santificação, né, numa encarnação só. Eu falei aqui, os planetas que Jesus fez a sua evolução já não existem mais. 15 bilhões, a gente não sabe quanto tempo ele levou, né? Emmanuel diz que foi em linha reta, mas essa linha reta pode ter tido muita dificuldade também, não é? Enfim, isso não é uma coisa para uma encarnação só, não é? Ou quando a gente cair, escorregar, como diz o Paulo Vasolini, que acabou de desencarnar, né? O filho da Elisete Cardoso, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então a gente tem que levantar, não é? E aceitar que nós ainda somos passíveis ao erro, à dificuldade de vencer determinadas provas e limitações do nosso espírito. É natural. Porque isso não cria uma coisa chamada culpa, que a culpa nos aprisiona também, como se fosse uma bola de... Vocês lembram daquelas bolas de ferro dos antigos prisioneiros, né? A culpa é como se fosse aquilo ali. Você não quer andar, mas não consegue. Ah, puxa vida, não podia ter feito. Podia sim. Podia sim. Porque está dentro do nosso repertório. A gente que gosta muito de se iludir com os outros, e às vezes a gente acaba se iludindo com a gente também, acha que, né, já estava num patamar que essa atitude mostrou que a gente não chegou ainda. Ela devolve, viu que André Luiz diz que todas as situações são lições? Essa lição, quando a gente fala, né, demais e tal, quando repreende os outros de uma forma agressiva ou faz alguma besteira que depois a gente se arrepende, né, é arrependimento que a gente tem que ter. Arrependimento ativo. Ah, fiz, caí, que nem o pessoal do AA, do Alcoólicos Anônimos, né? Ah, bebi, mas agora eu vou tentar ficar mais tantos dias sem beber. Eu consegui ficar 30 dias, agora a minha meta vai ser 40, né? No mínimo 40, no mínimo 40, pronto, não é? Isso é uma atitude proativa com relação aos nossos defeitos, porque senão a gente fica, puxa vida. Tem muita gente que, advertência é muito grave. O plano espiritual inferior adora que a gente se sinta culpado. Adora. Sabe por quê? Porque ele chega no ouvido da gente e fala assim, o que adiantou? Né? Tantos anos lá frequentando Eurípides, tomando passe, lendo aqueles livros, mas olha aí, você não mudou nada. Você não mudou nada, mudou sim. O fato da gente estar aqui tentando, né, nos esforçando, como disse Kardec, para tentar melhorar, já é uma mudança radicalíssima. Muito radical com relação às nossas... A gente não conhece as nossas encarnações anteriores, então já é uma atitude de melhoria, de progresso. Então, a paz do espírito. Nada se compara, porque ele procura fazer sempre o melhor. Pode ser um pouquinho, pode ser 1 centímetro melhor do que fez ontem, não é? Hoje eu não vou tentar falar mal de ninguém. Vocês falaram mal de alguém hoje? Desde o café da manhã, vamos lá. Pensa aí. Né, João? Desde o café da manhã, quantas pessoas a gente falou mal? Não, mas amanhã, né, no café da manhã eu já vou me lembrar. Vou tentar passar o dia inteiro sem falar mal de ninguém. Nem de político. Nem de político eu vou tentar falar mal, né? Pronto. Já é um pouquinho, um tantinho, né? É um tijolinho, como vai dizendo, né? E ele encerra-se com a seguinte frase. Procura fazer... porquanto, de todos os patrimônios da vida, nenhum se compara à paz de quem procura fazer sempre o melhor, embora consciente de que este melhor ainda deixe muito a desejar. Né? Embora a gente esteja se esforçando, né,
naturalmente a gente gostaria de ter um progresso muito mais acelerado, etc. Mas nesse momento a gente não consegue. Nesse momento a gente não... A gente consegue tentar colocar em prática esses ensinamentos que a gente está aprendendo aqui e em vários outros lugares, nos livros e etc. Né? Então esse esforço é muito importante. É muito mais importante do que ficar em cima do muro, não é? Então, desencarnou um senhor, né? E aí, quando ele se viu, ele estava em cima do muro. Estava em cima do muro. Aí ele olhou para um lado, aí tinha uns seres luminosos, volitando, tocando harpa, cantando, né? Tinha alguns de mãos dadas ali naquele lago dos namorados, sabe? Aí ele ficou assim, olhando aquilo, né? Ficou admirando, né? O céu muito claro, né? Isso de um lado do muro. Aí ele olhou para o outro lado do muro, né? Aí já tinha o pessoal comendo churrasco, tomando uma cervejinha, uma batucada, o pessoal sambando lá e tal. E os dois lados dizendo assim, vem, vem, vem. Aí ele olhou de novo para o outro lado assim e falou assim, nossa, aqui parece ser um lugar bem tranquilo, né? Me lembro quando eu ia para o interior, esses lugares, mas eu não aguentava muito tempo, sabe? Eu não aguentava, ficava 2, 3 dias, já queria aquela bagunça da cidade, né? Aquela confusão e tal. Será que eu vou aguentar passar a eternidade nesse lugar? Aí ele olhava para o outro, aquela batucada, ele falava, pô, mas aqui é o inferno também, né? Sei lá, de repente eles estão querendo comprar, igual político, né? Eles ganham meu voto e depois me jogam na fogueira. Né? Sei lá, né? Sei lá, aí ele ficou, aí passou um dia, passou uma semana e nada, né? Aí, e todos os dois lados chamando. Aí nisso veio lá o dono do inferno, né? Veio o dono do inferno, aí chamado por um assessor, ó, esse homem já desencarnou tem mais de uma semana e ele não se decide. E lá o dono do inferno ficou olhando para ele e tal, olhando para ele. E ele olhava para um lado, ele olhava para o outro. Aí falou, pois é, só acha que a gente devia fazer alguma coisa a mais para atrair ele para o nosso lado? Ele falou, não precisa. Ele falou, como não precisa? Não precisa, meu filho, porque estar em cima do muro já é estar do nosso lado. Que Jesus nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja.